Canal Meia-Noite, o seu canal do terror. Boa noite a todos. E agora então, vamos para o relato de hoje, que é do Sr. Gilmar. E isso aconteceu com ele na cidade de Betim, que fica no estado de Minas Gerais. E foi no ano de 2005, quando o Sr. Gilmar tinha 41 anos. E tudo começou assim. Eu moro em um bairro comum da minha cidade, mas esse local é bem afastado do centro. E nessa época, boa parte da região onde eu morava tinha muitos terrenos baldios para todos os lados. E certa noite de sexta-feira, em que eu estava assistindo televisão com a minha mulher e filho, eu resolvi sair para pegar uma pizza e aproveitar um pouco melhor a madrugada. Então eu fui até o meu carro, eu liguei e peguei o caminho para a pizzaria. E assim, quando eu estava passando em um bairro vizinho, que era ainda uma vila em construção com poucas casas, eu vi alguma coisa acontecendo logo à frente pelo caminho. Eu estranhei, pois tinha um carro de polícia e duas viaturas de bombeiros parados ali, perto de um matagal. É assim, eu já vi os bombeiros saindo de dentro do automóvel e estavam carregando vários tipos de redes para capturar algum animal de grande porte. E também começaram a passar a luz da lanterna na escuridão da mata, tipo tentando encontrar alguma coisa. E como naquele local estavam algumas pessoas curiosas, eu acabei perguntando para uma senhora o que aqueles militares estavam procurando. E ela me falou que os bombeiros e os policiais estavam caçando um lobo-guará. E era só isso que essa mulher sabia. Eu fiquei por ali um pouco de tempo, olhando para ver se aquele animal aparecia. E depois passou-se alguns minutos. E não vi sinal de bicho nenhum. Então peguei o meu caminho para a pizzaria, pois já estava muito tarde aquele horário. Mas logo eu cheguei na pizzaria e fiquei por ali quase 2 horas, esperando sair as minhas pizzas. Mas depois que ficaram prontas, eu as peguei e já liguei o meu carro para voltar para a minha casa. E já no meio do caminho, eu passei por aquela estrada de novo, onde diziam ter um lobo-guará, que os militares estavam caçando, mas não tinha mais ninguém por ali. E em seguida, eu já cheguei na frente da minha casa. Mas antes de eu descer do automóvel, eu comecei a ouvir que os cachorros da vizinhança estavam latindo muito. Eu estranhei, mas não liguei muito para aquilo. E nisso eu acabei descendo do automóvel e abri o portãozinho da minha casa. E em seguida eu voltei de novo para dentro do meu automóvel para pegar as pizzas. E de repente que eu olhei para a rua, eu levei um susto, porque eu vi um vulto de um animal saindo correndo de dentro de um terreno baldio que tinha na frente da minha casa. E aquele animal era enorme. E o estranho é que esse bicho tinha algo nos olhos, que se pareciam 2 luzes acesas. Na hora eu fiquei bem assustado de ver aquilo. Eu torcia para que essa fera fosse embora. Mas o que aconteceu foi que o carro do bombeiro, nessa hora, apareceu na minha rua. E o bicho se assustou com os militares. E essa criatura viu o portãozinho da minha casa aberto e entrou para dentro da minha residência correndo. Na hora já me bateu o pavor, porque a minha família estava dentro da casa. E nisso eu criei coragem e nem esperei os bombeiros chegarem. Entrei correndo para dentro da minha residência. E a minha intenção era brigar com aquela fera se precisasse, para defender a minha mulher e filho. E nisso que eu entrei no meu quintal, eu vi que a porta da minha casa estava fechada, e a minha mulher e meu filho nem tinham percebido que entrou aquele bicho dentro da nossa residência, porque eu não ouvi nenhum barulho de grito. Então com isso eu já me tranquilizei um pouco. E assim que eu olhei pelos fundos da casa, eu vi esse animal que entrou no meu quintal passando e andando por ali. E logo se escondeu onde tinha uma lavanderia. Na hora eu parei e fiquei olhando aquele bicho esquisito. Nessa hora eu estava bem assustado mesmo,
porque aquilo não se parecia com um lobo-guará. Mas ainda bem que em seguida os bombeiros que apareceram na rua já estavam entrando dentro da minha residência com as suas redes de capturar animais. E os policiais também entraram com as suas armas nas mãos. Pelo menos até aí eu já fiquei mais sossegado ainda. E assim aqueles militares foram andando até os fundos com a sua lanterna nas mãos. E eu fui junto para ajudar a localizar esse bicho. E quando chegamos na lavanderia, o guarda começou a passar a luz da lanterna atrás da máquina de lavar. Percebemos que aquela criatura estava ali atrás da máquina e ficou rosnando e roncando com raiva para nós. E eu não entendi o porquê. E a minha impressão é que aquela fera queria nos atacar. E assim que a criatura colocou a cabeça para o lado de fora da máquina para olhar, os policiais deram 2 tiros daquela arma que atira injeção de soníferos, que são feitas para o animal dormir. E assim, um daqueles tiros acertou na criatura. E depois dessa ação dos militares, eu vi esse bicho se desesperando e correu mais para os fundos, para tentar pular o muro. E nessa hora eu fiquei bem espantado, que jamais pensei em ver em toda a minha vida aquela cena. Porque esse animal, no desespero de fugir, e o efeito do sonífero, a criatura ficou em pé como se fosse um homem. E começou a tentar a subir pelas paredes, com as garras das suas mãos. Mas dava para ver que aquilo era um lobisomem de verdade, porque estava em pé, bem na minha frente, e tinha um corpo meio humano e meio de animal. Mas o corpo era com muitos pelos escuros. E a cabeça daquilo era parecida com a de um cachorro, pois tinha um focinho como de um cão, e as orelhas eram grandes e pontudas. E também, como o efeito do sonífero foi rápido demais, eu vi aquela criatura tombando e caindo no chão, e ainda tentava relutar para não dormir. E depois de alguns segundos, aquele lobisomem acabou apagando e ficou no chão quietinho. E os policiais e os bombeiros ficaram olhando assustados, um para a cara do outro, sem dizer uma palavra, pois nem eles entendiam o que era aquilo. E o que eles fizeram foi amarrar a criatura e logo colocaram em uma rede, e em seguida um cobertor em cima. Eu acho para que ninguém pudesse ver esse bicho, porque com certeza, pelos barulhos que fizeram dentro da minha casa e com as viaturas do lado de fora, algum vizinho poderia estar observando. Em seguida, levaram a fera até o carro do bombeiro, e já saíram em disparada. Mas depois de todo esse ocorrido, eu entrei para dentro da minha casa, e passei quase a madrugada toda, só pensando nesse lobisomem, e da sorte que eu tive, já dos militares, estar em cima dessa criatura. E quando chegou de dia, muitas pessoas queriam saber o que tinha acontecido na minha residência, e por que os policiais e os bombeiros tiraram um corpo de dentro da minha casa. Bom, para mim, iria ser muito difícil eu responder essas perguntas para o pessoal do meu bairro. Então eu fui na linha que teria acontecido, foi que um lobo-guará entrou na minha casa, e quando os militares chegaram, conseguiram capturar o bicho. Porque com certeza seria muito difícil convencer alguma pessoa que algum lobisomem invadiu a minha casa. E o fato também é que eu não tinha cachorro na minha casa. E nessa época, depois que eu passei por isso, eu não pensei 2 vezes e arrumei um cão de grande porte para guardar a minha residência. E claro, os policiais não me ligaram falando nada sobre a criatura. E com certeza eles esconderam essas coisas da sociedade para evitar o pânico generalizado no meio do povo. E essas criaturas existem mesmo, e você pode dar de cara com esses lobisomens se andarem por aí nas madrugadas. E pode ser que você não tenha a mesma sorte que eu tive, de ter alguns militares bem ali na hora. E esse foi o meu aviso. Boa noite. Bem pessoal, se você gostou do vídeo e do relato, dê um like e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.
Canal Meia-Noite, o seu canal do terror. Boa noite a todos. E agora vamos para o relato de hoje, que é do Sr. Benedito. Isso aconteceu com ele na cidade de Lauro de Freitas, que fica no estado da Bahia. E nessa época, que foi no ano de 2002, o Sr. Benedito tinha 45 anos. E tudo começou assim. Eu moro em um sítio que fica bem afastado do centro da cidade. E nessa propriedade eu cuido de pequenas plantações de verduras para vender. E também tenho muitas galinhas no meu sítio, onde eu uso esses animais para vender os seus ovos nos comércios da cidade. E comigo também nesse tempo moravam meus 2 filhos adolescentes. Com tudo isso, eu vivi uma vida normal de sitiante, sem aquela pressão da cidade. Mas o que houve em seguida é que a minha mulher trabalhava no centro, até às 10 horas da noite. E às vezes eu marcava com ela para buscá-la depois do serviço. Então assim, em certo dia, eu fui pegar de carro a minha esposa, quando acabou o seu turno. E depois que eu peguei ela na frente do seu serviço, e como era um fim de semana, passamos em uma lanchonete para comermos alguma coisa. Mas logo depois que comemos um lanche, eu liguei o meu carro e pegamos o caminho de volta para a minha casa. E assim que passamos por várias estradas de terra da região, eu cheguei no meu sítio e passei a porteira da entrada e comecei a andar com o meu carro na propriedade. E logo eu vi os meus cachorros latindo para alguma coisa perto do meu galinheiro. Eu estranhei aquela situação, porque um dos meus cachorros parecia que estava machucado, pois eu vi ele mancando. E outro cão latia de longe para alguma coisa. E nisso eu falei para minha mulher ficar no carro, que eu ia dar uma olhada no que estava acontecendo. Eu fui até a minha casa e a porta estava fechada, com as luzes apagadas. Eu percebi que os meus 2 filhos não estavam no sítio nessa hora. E como eram sábados, com certeza eles deveriam estar em alguma balada da cidade. Nessa hora eu voltei para dentro do meu carro e fui até perto do galinheiro e joguei a luz do automóvel para clarear o local. E foi aí que eu levei um susto, porque eu vi um vulto de um animal correndo ali por perto, e parecia ser um cachorro muito grande e esquisito. Mas eu não tinha certeza que animal era aquele. E olhando melhor, eu vi que esse bicho correu e passou por uma abertura quebrada da cerca do sítio, e sumiu no meio da mata escura ao lado. Nesse instante, eu desci do meu carro, e peguei um porrete de madeira nas mãos. Eu fui ver o meu galinheiro. Eu notei que tinha vários ovos quebrados no chão, e era da minha entrega. E tinha também algumas galinhas mortas e despedaçadas. E com o prejuízo que eu tive, eu fiquei nervoso naquela hora, e disse para mim mesmo que iria pegar essa criatura. Então voltei para o meu carro, e assim eu falei para minha mulher que eu iria atrás desse animal que fez isso. E logo eu peguei o automóvel e saí de dentro da minha propriedade. Eu fui atrás desse bicho, porque com certeza essa criatura estava por perto. E assim que eu cheguei no lado de fora do sítio, passei por uma rua e logo cheguei a uma estrada de terra, que era um local muito escuro. Mas em certo ponto desse lugar, e com a luz do farol do carro, eu vi aquele bicho que invadiu meu sítio. E ele estava passando por aquela rua de terra. Bom, o fato é que eu pensei bem e brequei o carro em cima desse animal e não quis atropelá-lo, porque depois eu poderia ficar arrependido. Mas eu estranhei, porque aquela criatura foi para o canteiro da estrada e ficou parada ali olhando para o carro. E foi nessa hora que eu fiquei muito cabreiro, por causa do tamanho daquele bicho. E ele se parecia muito com um cachorro, mas não era. A minha mulher queria ver melhor aquela fera e abriu o vidro do carro, porque essa criatura tinha algo esquisito nos seus olhos, que eram como 2 luzes fortes.
E assim que esse bicho viu o vidro do carro aberto e a minha mulher olhando para ele, aí aconteceu algo estranho, porque esse animal fez uma coisa inacreditável, pois essa criatura se levantou e veio meio correndo em pé e meio em quatro patas em direção do carro. E com o susto que eu levei, eu acelerei o carro rápido para sair do ataque daquele bicho. Mas não deu muito tempo para sair daquele ataque, porque nisso que eu acelerei o carro e acabei acertando com a lataria do automóvel no bicho. E foi uma pancada forte que a criatura caiu no chão. E assim eu parei o carro logo à frente. E a minha mulher, assustada com aquela fera, falou para sairmos daquele lugar. Então manobrou o carro e assim que eu consegui virar, eu não acreditei no que eu estava vendo. Porque aquela criatura estava em pé, nos esperando passar pela estrada novamente. E nisso eu percebi que aquele ser era um lobisomem, pois se parecia com um grande cachorro, com um corpo igual ao de um homem, mas era todo peludo e andava como uma pessoa. E vendo toda aquela cena, a minha mulher começou a chorar de medo dentro do carro. E o que eu fiz foi arrancar com o meu automóvel para cima desse bicho, e até virei o carro para acertar esse lobisomem. Mas ligeiramente ele conseguiu escapar de ser atropelado. E assim que eu passei por essa fera, eu peguei o caminho para o meu sítio. E estava bem assustado mesmo com essa situação que eu tinha acabado de passar. E já dentro da minha casa, eu fui direto para o meu quarto e peguei a minha espingarda e fechei todas as entradas da casa. E fiquei de tocaia na fresta da janela, só olhando se esse bicho voltava. E ficava ouvindo se os meus cachorros latiam para alguma coisa para me avisar. E eu fiquei mais preocupado ainda, porque os meus dois filhos tinham saído naquele dia para curtir a madrugada e não tinham voltado da balada. E assim, quando deu por volta de umas 4 horas da manhã, os meus filhos chegaram no sítio de carro com seus amigos. E eu fui até a porteira para buscá-lo, mas eu estava armado para caso aquele bicho aparecesse. Mas ainda bem que não aconteceu nada, e os meus filhos não entendiam o que estava ocorrendo, porque eu fui buscá-lo na entrada do sítio com a minha espingarda nas mãos. Mas depois eu expliquei o que aconteceu, e assim eles também ficaram espertos nesse dia. Mas o fato é que depois disso eu esperei amanhecer, e assim quando chegou os primeiros raios de sol, eu fui ver o tamanho do estrago que o lobisomem deixou dentro do meu sítio. E vi que foi um pouco grande, e fora o susto e o risco que eu passei com a minha família. Mas um dos meus cachorros também levou uma mordida de algum bicho naquele dia, que para mim foi o lobisomem que teria feito isso com o meu cão. E nesse dia eu conversei com alguns vizinhos sitiantes, para ver se eles teriam visto algum animal de grande porte pela vila. Mas ninguém sabia de nada, e depois eu voltei naquela estrada de terra, onde eu tinha acertado o lobisomem com o meu carro, e não achei nenhuma pista pelo local. E depois desse dia eu ficava preocupado dessa fera estar ainda rondando o meu bairro, porque o atropelamento que essa fera sofreu do meu carro foi leve. E esse lobisomem parecia ser uma criatura inteligente, e para mim ele ainda poderia estar por perto, ou até querendo se vingar. Então fiquei meio esperto também nesse tempo, porque esse bicho parece que vira homem de dia. E depois que se passou alguns meses desse ocorrido, eu não tive nenhuma pista dessa criatura. E até hoje eu ainda fico preocupado no meu sítio na madrugada, especialmente quando os meus cachorros ficam latindo. E nesse tempo eu ficava cabreiro quando aparecia alguém estranho pelo meu bairro, eu já ficava de olho. Mas pelo menos até hoje eu nunca mais vi essa criatura pela minha frente. E esse foi o meu relato. Boa noite. Bem pessoal, se você gostou do vídeo, dê um like e se inscreva. Até o próximo relato.
Canal Meia-Noite, o seu canal do terror. Boa noite a todos. E agora vamos para o relato de hoje, que é do Sr. Valdo. Isso aconteceu com ele na cidade de Montes Claros, que fica no estado de Minas Gerais. E nessa época, que foi no ano de 2016, o Sr. Valdo tinha 39 anos. E tudo começa assim. Eu moro com a minha mulher e mais 2 filhos adolescentes. E na frente da minha casa passa uma rua de terra, porque pela minha região é uma área quase rural. Em certa época na minha vila começou um homem estranho a rondar pelas estradas do meu bairro. E eu não sabia de onde tinha vindo ou que lugar esse cara morava. Mas a aparência dele até que era boa. E ele teria por volta de uns 35 anos de idade. E quando ele passava na frente da minha casa, ele vinha carregando uma sacola de lixo preto. E ele sempre carregava algo ali dentro, mas eu não sabia o que era. Mas fora isso, um certo dia, o meu vizinho da frente veio me perguntar se eu não teria visto uma das suas cabritas que desapareceu. Eu disse que não. E depois de 2 dias desse ocorrido, aconteceu que logo de manhã eu vi o meu vizinho da frente reclamando de alguma coisa. Então fui lá ver o que estava acontecendo. Mas o que eu vi foi que uma das suas cabritas foi morta por algum animal de grande porte, pois as marcas de mordidas no animal morto eram grandes e profundas. E o bichinho praticamente foi estraçalhado. E o meu vizinho achou a sua cabrita de criação morta ali perto do mato mesmo. E como o cheiro de carniça já estava bem forte, foi mais fácil encontrar o animal morto. Eu fiquei preocupado, porque vai que era uma onça que estivesse feito aquilo. Outro tipo de animal grande. E sendo assim, eu fiquei ligeiro. E falei para minha mulher e os meus filhos não andarem por aí até saber direito o que aconteceu, ou se o animal perigoso ainda estava rondando a minha vila. Nessa época eu estava sem arma dentro da minha casa, então eu deixei uns porretes de madeira preparados para qualquer surpresa do animal. E depois disso tudo, os dias foram passando, e não vi mais ação nenhuma do bicho predador que estraçalhou a cabrita do meu vizinho. Mas o que ocorreu em certa noite foi que eu comecei a ouvir os meus cachorros latindo perto da cerca da casa. Eu fiquei meio assustado e comecei a olhar pela fresta da janela para ver alguma coisa. E como não enxerguei nada de diferente, eu acabei pegando um pedaço de pau nas mãos e fui até a entrada da minha casa para ver o que estava acontecendo. Mas assim que eu cheguei na entrada da casa, eu levei um susto, porque um conhecido meu da vila estava se escondendo atrás dos arbustos na frente da casa do vizinho da frente. E nisso ele me viu, e assim que eu abri o portãozinho da frente da minha casa, esse amigo meu veio correndo para pedir ajuda. E esse homem veio assustado perto de mim e falou para olhar em direção da estrada de terra que passava em frente da minha residência. Então eu olhei e vi que tinha algo no meio da vegetação. E era um tipo de um vulto de um animal bem grande. E esse conhecido meu me falou que a criatura saiu de dentro de um sítio que estava à venda logo à frente. E em seguida o seguiu a quase uns 200 metros. Bem, o fato é que ele me contou esse relato meio bagunçado, porque ele estava muito assustado. E nisso então eu resolvi soltar os meus cachorros na rua e mandei eles pegarem aquele bicho. E assim que os meus cachorros chegaram latindo para aquele animal que estava na mata, eu levei um baita susto, porque eu vi aquela criatura sair correndo do meio daquela vegetação e foi para a estrada de terra. E era um bicho esquisito, muito parecido com um cachorro. E como aconteceu isso, eu logo fui para a casa do meu vizinho da frente e eu acordei para avisá-lo sobre a criatura. E com certeza foi aquele animal que matou aquela cabrita dele. E eu me surpreendi com a reação desse meu vizinho, porque ele não esperou. Ele pegou a sua espingarda
e logo foi ligando a sua caminhonete para fazer uma ronda atrás do animal. Eu e o meu conhecido acabamos indo com ele para ver se encontrávamos aquele animal. E com a informação que o bicho veio do sítio que estava à venda, fomos até o local que ficava próximo. E assim que chegamos ali, entramos naquela propriedade. E o meu vizinho já pegou a sua lanterna e a arma e começamos a procurar o animal por ali. Mas ele não estava. E vimos pelo chão que tinha muitas penas de galinha e alguns ossos cortados de açougue. Estava tudo espalhado pelo chão. Achamos tudo aquilo estranho. E já era mais que uma pista que a criatura frequentava aquele local. E o mais incrível é que eu vi alguns sacos pretos pelo chão, onde com certeza levaram aqueles ossos de algum açougue para aquele sítio. E o que fizemos foi que nós conversamos e pegamos os pedaços de ossos no chão e colocamos tudo dentro da casa que tinha ali dentro do sítio. E esse plano era para poder trancar a fera dentro da casa, quando ele fosse atraído pelo cheiro. E depois de 1 hora mais ou menos, aquele bicho apareceu perto da cerca, mas estava muito longe para o meu vizinho conseguir acertar um tiro nele. E por isso essa criatura teve muita sorte nessa hora. E esse bicho acabou entrando dentro do sítio. E eu fiquei ali olhando porque essa fera se parecia com um cachorro mesmo. Mas as pernas traseiras e dianteira eram bem esquisitas. E o que me deixou pavoroso é que os olhos dessa criatura brilhavam muito. Mas dali a pouco o animal começou a cheirar o ar. E eu avisei o vizinho para não atirar no bicho, porque ele já estava entrando dentro da casa. Porque a criatura já estava procurando as carnes pelo chão. E logo depois, esse bicho entrou dentro da casa, onde colocamos a carne. E assim corremos até lá, e fechamos a porta. E aquela criatura ficou trancada ali dentro. E aí ficamos conversando sobre que animal era aquele, se era um lobo ou um cachorro. E foi nessa hora que esse bicho começou a fazer um rosno bem grosso e assustador. E de repente aquele animal que estava ali dentro trancado nos surpreendeu e começou a bater na janela que estava fechada. E nós nos assustamos, porque para bater na janela daquele jeito teria que ser um homem trancado ali dentro, porque a janela daquela casa era alta e um bicho não conseguiria dar aqueles tipos de pancada forte que eu escutei. Com isso nos afastamos um pouco da casa. E foi nessa hora que eu vi a janela abrindo com as batidas da criatura. E foi aí que eu olhei e vi aquela fera em pé olhando para mim. E ele só não passou por ali porque a janela tinha uma grade de ferro. Eu estava bem apavorado de ver aquilo. E eu falei para nos afastarmos do lugar, porque eu tinha visto uma criatura enorme ali dentro da casa e que seria perigoso nós ficarmos ali. Assim fomos dando distância do lugar, mas bem assustados, porque ouvíamos uns rosnados de raiva daquele bicho. E assim vimos que essa fera conseguiu abrir a porta da casa e saiu para fora, mas ele estava em pé como se fosse uma pessoa e ficou olhando para os lados, nos procurando. E ainda bem que nós já estávamos perto da caminhonete nessa hora e entramos no automóvel. E nós três vimos aquela criatura em pé naquela propriedade. E logo depois ficamos olhando e aquele bicho ficou em 4 patas novamente e foi para os fundos do sítio. E depois disso não vimos mais aquilo. E nessa hora então, meu vizinho ligou a caminhonete e começamos a sair daquele lugar. E nós concordamos que aquela criatura era um lobisomem. Eu cheguei na minha casa bem espantado com o que eu tinha visto e fiquei pensando nessa situação a madrugada inteira e como tudo isso iria acabar. E também eu ainda estava com medo, porque aquele lobisomem estava em um sítio a menos de 400 metros de distância da minha casa.
E foi que logo amanheceu o dia, e eu fui visitar o meu vizinho, para ver como ele estava. E assim que eu cheguei em sua casa, ele disse que aquilo era realmente um lobisomem. E era bom nós descobrirmos rápido quem virava essa criatura, porque o lobisomem já tinha atacado a região mais de uma vez, e poderia aparecer de novo. E nessa conversa toda, aí eu me lembrei do homem estranho, que começou a andar pela região, e que às vezes eu tinha visto esse cara carregando sacolas pretas com alguma coisa dentro. E também, no dia que entramos no sítio, atrás do lobisomem, vimos alguns sacos pretos no chão. Aí eu já fiquei meio desconfiado. E o que aconteceu foi que voltamos no sítio no dia seguinte, na parte da manhã. E assim vimos algumas sacolas pelo chão. E eu já bem desconfiado daquele cara, então combinei com meu vizinho de ficar vigiando o nosso vilarejo para tentar ver se aquele homem do saco aparecia. O fato é que não vimos esse cara mais pela região. E o lobisomem também não apareceu em mais nenhum sítio da vila. E depois de muitos anos dessa ocorrência, eu ainda fico assustado e tomo muito cuidado até de andar perto da minha casa, que é cheia de matas. E esse foi o meu relato. Boa noite. Bem, pessoal, obrigado por ter assistido o vídeo. E se você gostou do relato, dê um like e se inscreva no canal.